E paz a todos os meus queridos irmãos e irmãs, que a bênção que Deus tem feito fluir aqui nesse lugar, alcance também a sua vida, você que nos assiste aí do seu lar. Que manhã alvissareira, que manhã abençoadora, estamos aqui vivendo realmente um clima maravilhoso, com a presença de Deus por meio dos louvores que foram ministrados. Eu sei que você está recebendo aí no seu smartphone, no seu computador, uma avalanche de lives, mas você está nos dando o privilégio de poder contar aí com a sua atenção e com a sua assistência. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida. Temos aproveitado este tempo aqui nesta programação da Igreja Metodista Wesleyana em Boiúna, para nos dirigirmos à região, falarmos com os nossos pastores, com as nossas igrejas, com os nossos irmãos e irmãs, evidentemente aqueles que podem nos assistir, que podem nos ouvir. E de antemão eu agradeço aqui mais uma vez, nessa terceira edição desta programação voltada para atender este apelo regional aqui na Igreja de Boiúna, pela estrutura que a igreja nos oferece, pela atenção que nos é dispensada, a oportunidade que nos é criada para que possamos fazer uso deste momento. A comissão, a equipe de mídia, que é uma equipe formidável, muito atualizada, muito pronta, atuante, ao Ministério de Louvor, os irmãos estiveram aqui o tempo todo conduzindo esta adoração, nossa gratidão, vocês são formidáveis. Ao pastor Juscelino também, pela introdução e pela visão que Deus tem dado para servir-se desta equipe e de toda essa estrutura para abençoar aqui a nossa igreja. Eu mando uma saudação, um abraço para todos os pastores, os membros da Igreja Metodista Wesleyana, da 6ª região, lá do sul fluminense, que nos assistem, da Baixada Fluminense, dezenas e dezenas de igrejas estão agora sintonizadas conosco, pastores, obreiros, ali da Baixada Fluminense, o nosso grande abraço. E aqui do Rio de Janeiro, nossas igrejas espalhadas pelos grandes bairros, por essa grande cidade que é a cidade do Rio. Meu abraço aos pastores, aos membros da nossa igreja, também aos irmãos lá do Maranhão, o pastor Leandro, o pastor Marcelo, o pastor William, o pastor Raimundo e todos os membros da nossa igreja aí no Maranhão. E lá distante, do outro lado do mundo, na Ásia, lá no Quirguistão, nossos obreiros que nos assistem, que o Senhor abençoe, que esta programação faça um bem muito grande para a sua vida. Mas não só os irmãos da 6ª região, das demais regiões que nos assistem, que privilégio podemos ter, saber que irmãos em São Paulo, Curitiba, no Rio Grande do Sul, no Norte, no Nordeste, em várias capitais do país, em várias cidades, estão nos assistindo. E outros irmãos espalhados aí pelo mundo afora, na Europa, na Ásia, na África. Que Deus abençoe a todos vocês, que esta programação desta manhã, como já tem acontecido até agora, preencha a sua vida e que você seja plenamente abençoado pelo Senhor. Nós continuamos aí em quarentena, não só aqui no Brasil, mas em praticamente todos os países do mundo, obedecendo às orientações do Ministério da Saúde, a nível mundial, a nível de cada país, cada nação, cada estado, cada município, procurando fazer o melhor para proteger as pessoas
desta terrível pandemia que está assolando o mundo inteiro. Aqui na Sexta Região, depois de estarmos reunidos com o Conselho Geral da nossa denominação e acolhido as orientações que de lá têm partido, passamos essas orientações para os SDs. Por isso, não vou aqui usar o tempo para minuciar os detalhes dessas orientações. Cada SD as tem e comunicará, e já tem comunicado aos seus pastores. Então, eu peço que todos sigam fielmente as orientações dadas para que nós possamos atravessar, né, este mar revolto com segurança e chegarmos do outro lado com vitória, para a glória do nome do Senhor. Hoje, nós estamos no 14º dia de oração, aqui na Sexta Região, orando de manhã, de tarde e à noite. E nesse dia estamos unidos com este movimento nacional de jejum, não só pela nação brasileira, mas pelas nações do mundo que estão sendo afligidas neste momento de pandemia. Então, os crentes hoje estão de joelhos dobrados, orações estão sendo feitas subindo aos céus à presença do Senhor. E eu, particularmente, tenho orado, não quero o Brasil somente curado da Covid-19, eu quero o Brasil curado de outras mazelas que têm enfermado a nossa nação. E eu peço a Deus que ao final desta crise tenhamos uma nação quebrantada aos pés do Senhor, uma nação que reconheça que há um Deus no céu, que manda, que tem autoridade, e que as nações estão debaixo do cetro do seu poder. Eu gostaria que todos os governantes do mundo rendessem adoração, como fê-lo Nabucodonosor, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu creio que isso pode acontecer. Portanto, vamos continuar orando. Hoje eu recebi um vídeo e compartilhei com meus amigos depoimentos que mostram o posicionamento de vários presidentes e governantes das nações do mundo. Todos eles que ali falam, invocando a bênção de Deus, reconhecendo que o caminho é buscar o Senhor, o caminho é a oração. E o nosso presidente está neste grupo, convocando a nação brasileira hoje para orar e clamar ao Senhor. As críticas geralmente acontecem nestas horas, e não poderia ser diferente, mas nós não estamos sendo orientados pelas críticas deste mundo. Nossa orientação vem do céu, e nos ocorre, olhando a Bíblia, que é hora de invocar o nome do Senhor. E estamos invocando o nome do Senhor, porque é dele que vem a nossa salvação. Então, meu irmão, obrigado aí pelo seu carinho, e vamos continuar com esta missão de dedicarmos esse dia à oração em nome de Jesus. Eu quero convidá-los nesta manhã para uma reflexão bem objetiva, com base na palavra de Deus, e eu quero te conclamar, se você puder, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, e nós vamos ler alguns versículos aqui neste texto para a nossa reflexão nesta manhã. Eu creio que você pode testificar como eu. Deus está conosco. Os céus estão a nosso favor. Deus não virou as costas para o seu povo. Seus ouvidos estão inclinados a ouvir a nossa oração. Mas nesta hora, nós também devemos inclinar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Geralmente, em momentos de crise como esta que nós estamos passando, nós queremos falar, escrever, queremos mandar mensagens,
mas esquecemos que também é o momento de ouvir, é o momento de reflexão, é momento da gente abrir o coração e os ouvidos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. O texto que vamos ler fala da experiência de Elias. Elias fugia de Jezabel, mulher de Acabe, porque o profeta do Senhor havia lançado um desafio aos profetas de Baal e os confrontou no Monte Carmelo e os derrotou. E Jezabel, ao saber disso, se enfureceu, porque soube que Elias enfrentara os seus profetas e os vencera. Então, Jezabel, furiosa e revoltada, manda uma mensagem para o profeta Elias, ameaçando-o de morte. Ao receber a mensagem, Elias então teme e ele parte fugindo de Jezabel. Naquele caminho de fuga, Deus prepara para ele um momento especial onde ele pode comer e beber. E com a força daquela comida, ele continua caminhando e entra numa caverna. E lá dentro da caverna, Deus se dirige a ele com as palavras que eu vou ler agora, a partir do versículo 11. Se você tiver a Bíblia aberta, você pode ler comigo. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e assim se pôs à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos ler até aqui o versículo de número 13. Vejam que Elias está dentro da caverna, e Deus o convida a sair para fora da caverna, a fim de que ele pudesse ministrar a sua palavra ao profeta que vivia um tempo de temor, debaixo de ameaça de morte. Deus convida o profeta Elias para sair de dentro da caverna e se expor a algumas circunstâncias, a situações adversas que a Bíblia descreve como o momento em que há um vendaval, há um terremoto e há fogo. Elias percebe que, no meio desses fenômenos, ele não encontra o Deus que o chamara para fora. E ali, diante dessas circunstâncias, Elias vai aprender uma verdade profunda a respeito do caráter de Deus. E é o que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Talvez você se encontre como Elias dentro de uma caverna. Aliás, todos nós temos nos encontrado mais ou menos nessas mesmas circunstâncias, enclausurados dentro de casa, sem poder sair, olhando o teto, revisando as contas, assistindo televisão. Outros mais sábios ocupam seu tempo lendo livros, e outros orando, outros se divertindo com seus filhos, mas chega um momento que parece que um tédio invade a nossa casa, invade o nosso ambiente de clausura, e aí nos achamos entediados, cansados,
às vezes até oprimidos, e como o irmão disse aqui no momento da ministração, alguns correndo risco até de depressão. Mas hoje Deus tem uma palavra para você, a palavra de Deus para o seu coração é: saia desta clausura. Eu não estou falando da clausura física, porque temos que obedecer às orientações do Ministério da Saúde. Mas eu gostaria que você saísse de dentro de você mesmo e pegasse carona com o Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus te leve para uma dimensão muito gloriosa e te mostre que a sua vida não está resumida à sala da sua casa, aos cômodos do seu lar, que a sua vida não está limitada às determinações das autoridades e nem aos limites físicos, que Deus, Ele é quem dimensiona a expectativa da sua vida, te oferecendo horizontes muito mais largos, muito mais extraordinários, e você pode enxergar mais longe para a glória do nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos tira da caverna, é o Deus que nos tira do aperto, da angústia, da clausura, e nos faz olhar mais longe e perceber que a vida tem muito mais a nos oferecer, por conta dele, que é o Senhor da vida. Conta uma história que um rei recebera uma coroa nova de presente. E este rei era muito cauteloso e temente a Deus. E ele não queria usar aquela coroa sem antes aplicar, naquele momento da sua vida, uma lição que pudesse lhe ajudar a entender qual é a sua posição diante das pessoas e no uso do poder que lhe fora confiado. Então ele resolveu chamar os seus artífices e passou para eles a seguinte missão: quero gravar nesta coroa uma frase, um dizer, que possa me situar, que possa chamar a minha atenção, quando eu estiver no momento de alegria esfuziante, e achar que a minha vida vai ser somente alegria e alegria, eu quero que esta frase me coloque na minha posição real. Mas também quero, se estiver vivendo um momento de tristeza e a angústia, eu quero que esta frase me resgate. Ao lê-la, eu quero ter esperança e saber que eu posso sair daquele vale de tristeza e angústia. Então, os artífices foram para casa com esta missão, e então pensaram: que frase podemos colocar na coroa do rei, para que ele possa se lembrar nos momentos de alegria indizível, que existe uma realidade, que a vida não é só alegria, é intermeada também de outros momentos que não são tão alegres, mas que quando ele estiver triste, ele possa saber que aquela tristeza não vai permanecer para sempre. E um dos seus artífices teve uma revelação, e ele então chegou para o rei e disse: Senhor rei, já sei qual é a frase que podemos gravar na sua coroa. A frase que vamos gravar e que eu quero lhe sugerir é esta. É curta e objetiva. A frase é a seguinte: vai passar. Se o Senhor colocar esta frase na sua coroa, todas as vezes que o Senhor olhar para ela, o Senhor vai lembrar que os momentos, as circunstâncias pelas quais passamos não duram para sempre. Vai passar. O rei ficou muito feliz, porque aquela frase realmente preenchia a sua necessidade. Eu quero dizer para você também, meu amigo, meu irmão e minha irmã, esta crise vai passar. Essa luta vai passar. Nada vai durar na sua vida, porque Deus tem na sua mão a regência, e Ele tem o poder de fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Vai passar.
diga a si mesmo: essa crise vai passar, essa noite vai passar, essa angústia vai passar, porque tem um Deus que tem o controle da história nas suas mãos. Então, Deus convida Elias para vir para fora da caverna. E Elias então se expõe a estas circunstâncias. Ele se expõe, primeiro, a um vendaval, segundo, a um terremoto, terceiro, ao fogo. São forças da natureza que nenhum de nós deve pretender enfrentar. A Bíblia diz que o vento era tão forte que ele abria fenda nas rochas e ele quebrava as pedras. Tal era a força do vento. A vida também possui ventos assim. A vida, muitas vezes, permite ou nos leva a passar por vendavais, como este que Elias presenciou do lado de fora da caverna. Mas a vida também tem os seus terremotos. Elias viu o terremoto. O terremoto sacode tudo e, às vezes, sacode até a nossa esperança, faz tremer a nossa confiança. Mas a vida também tem o fogo que devora, por meio de uma enfermidade, de um problema financeiro, que queima, às vezes, até a esperança mais viçosa e mais gloriosa. Nós enfrentamos estas circunstâncias que Elias presenciou, que Elias vivenciou, mas ele percebeu que o vendaval veio, mas Deus não estava no vendaval. O fogo, o terremoto veio e Deus não estava no fogo. O terremoto veio, Deus não estava no terremoto, mas Deus estava naquele cício, naquele momento de bonança, de serenidade, quando ele pôde ouvir o sussurro da voz de Deus, no momento de calma e no momento de serenidade. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós pensamos que Deus só está presente na hora da tribulação, na hora do terremoto, na hora do fogo, na hora do vendaval. Deus está presente nestas horas em nossa vida, com certeza. Ele acalmou o vento, Ele aplacou a força do fogo, Ele aplacou a força do terremoto. Nós temos testemunhos na Bíblia de que Deus usa essas forças para o bem do crente. Mas Deus também se manifesta nos momentos de silêncio, nos momentos de serenidade. E esta experiência de Elias me faz aprender duas verdades gloriosas e eu quero que você as retenha para a sua vida. A primeira delas é que Deus usa as circunstâncias para falar conosco. Deus usa o vento, Deus usa o terremoto, Deus usa o fogo e Deus também usa os momentos de serenidade e tranquilidade. Deus usa. E esta experiência de Elias, nós podemos perceber que no meio da manifestação dos elementos mais ferozes da natureza, ainda assim é possível haver um momento de serenidade e tranquilidade. Deus pode te proporcionar esse momento de serenidade e tranquilidade, mesmo no meio do vendaval, do terremoto e do fogo. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que as circunstâncias, tal como a crise, são passageiras. As circunstâncias, tal como a crise que nós enfrentamos, são passageiras. As circunstâncias passam, assim como a crise vai passar. E eu quero crer, e assim dizer com segurança, já está passando, para a glória do nome do Senhor. Então, vem o vendaval passa. Vem o terremoto passa. Vem o fogo também passa. E a crise do coronavírus também vai passar. Quero que você pegue essa palavra e coloque no seu espírito, em nome de Jesus. E eu digo que vai passar. Por quê?
porque Deus estabeleceu um tempo para que as coisas aconteçam nesse cenário da vida. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas e um propósito para todas elas. Nada tem duração infinita aqui deste lado da vida. Deus colocou termo para todas as coisas. Há tempo para rir, há tempo para chorar. Há tempo para descansar, há tempo para trabalhar. E a Bíblia diz que há tempo para abraçar e tempo de deixar de abraçar. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós, wesleyanianos principalmente, gostamos de abraçar, de cumprimentar. Agora estamos vivendo esse tempo. O tempo de deixar de abraçar. Mas todos estes tempos, eles têm começo, meio e fim. É o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3. Então, eu quero dizer para você que logo, logo nós vamos voltar a nos abraçar de novo. Vamos celebrar, vamos adorar o Senhor do jeitinho que a gente sempre fez, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Eu creio no nome do Senhor. E em segundo lugar, eu creio que Deus, Ele trabalha com as circunstâncias e limita as circunstâncias, porque Deus é fiel no cuidado dos seus filhos. Grave bem isso. Deus é fiel no cuidado com os seus filhos. Deus não descuida dos seus filhos. Deus não entrega os seus filhos aos dentes das feras, às circunstâncias, aos fornos que são aquecidos 7 vezes e os esquece lá. Na cova dos leões e os esquece lá, nas prisões das Filipos da vida e os esquece lá. Não, Deus não esquece dos seus filhos, não esquece. Ele é fiel no cuidado com os seus filhos, e Ele sabe que esta crise que nós estamos vivendo, ela vai produzir um bem em nós. Então Deus já calibrou até onde esta crise vai durar. Os cientistas estão dizendo 2 meses, 3 meses, outros 6 meses, outros mais de 1 ano. Mas Deus é quem sabe o que você precisa e o que eu preciso. E Ele já determinou esse tempo para a glória do nome dEle. 1 Coríntios 10, 13. Não vem sobre vós provação que não seja humana. Deus é fiel e junto com a provação vos dará escape, de forma que possais suportar. Aleluia! E no Salmo 30, versículo de número 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro da igreja, desta pátria, pode durar 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, mas a alegria vem aí. Vamos preparar os nossos tamboris, vamos preparar as nossas guitarras, vamos preparar os nossos instrumentos, vamos afinar a nossa voz, porque vem aí um tempo de louvor e adoração ao Deus eterno todo-poderoso, e nós sairemos e louvaremos o nome do Senhor, como fez Miriam, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Lembre-se, Deus está presente nas circunstâncias da vida e Ele as usa para o nosso crescimento. Curva a sua cabeça, vamos orar, e a irmã Márcia vai louvar o Senhor com uma canção. Pode vir, irmã Márcia, vai usar esse microfone aqui mesmo, né? Nós somos uma só carne, minha filha, pode vir. Vamos orar, quero te convidar aí, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. O Deus da glória que se manifesta nas circunstâncias da vida está contigo agora. Ó Deus eterno, obrigado. Obrigado porque somos atraídos à Tua presença. E ainda que nos encontremos dentro de uma caverna feita por leis, estabelecida, ó Deus, pelas circunstâncias, o Senhor entra na caverna e nos chama para fora. Nós não somos da clausura, nós não somos da prisão, nós somos livres e podemos te louvar e fazer com que o nosso louvor suba à Tua presença.
E é isso que o teu povo tem experimentado. E eu te peço, ó Deus, que esta família, que este irmão e esta irmã, seja tremendamente abençoado por ti. Eu ministro a bênção de Deus na tua vida. Declaro que a saúde do Senhor entrou na sua carne, entrou nos seus ossos, nos seus pulmões. Eu te abençoo agora, aleluia, com a bênção do Senhor, que te dará força para resistir. A vacina humana não foi inventada, mas a vacina do céu está à sua disposição. Eu te abençoo agora, no nome do Senhor. Receba força, graça, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Depois de ouvirmos esta palavra, é tempo de sairmos para fora. É tempo de nos despertarmos, não vivermos só para nós mesmos, porque também neste tempo o Senhor nos convoca para a batalha da hora final. O Rei Jesus, o grande general, passa em revista o seu exército. Ele procura soldados valentes para a batalha da hora final. E esta hora não pode esperar. A noite vem, vamos nos apressar. É Cristo quem vai à frente lutar, e a vitória já podemos contar. Conte comigo nesta batalha da hora final. Conte comigo pra ser combatente do mundo vil, do diabo e do mal. Conte comigo nesta batalha da hora final. Conte comigo pra ser combatente do mundo vil, do diabo e do mal. No mundo inteiro ouvimos clamores, as almas gemem na perdição. Eu quero ser instrumento de amor para levar de Jesus salvação. E todo salvo pode se alistar e com seus pés as nações conquistar. Alguns darão seu dinheiro também, outros irão de joelhos orar. Conte comigo nesta batalha da hora final. Conte comigo pra ser combatente do mundo vil, do diabo e do mal. Conte comigo nesta batalha da hora final. Conte comigo pra ser combatente do mundo vil, do diabo e do mal. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pergunta o Senhor, o grande general. Conte comigo nesta batalha da hora final. Conte comigo pra ser combatente do mundo vil, do diabo e do mal.
Deus te abençoe. Senhor bispo, é sempre bom o senhor estar conosco. Graças a Deus. Vamos receber a bênção. Que o inefável amor de Deus, o nosso grande Pai, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo venham dos altos céus e permaneça conosco, agora e para todo sempre. Amém.